Fala pessoal, tô aqui novamente, falar um pouquinho do trabalho do Klopp no Liverpool, né? O Klopp chega em 2015 com o objetivo de trazer de novo as glórias do futebol internacional, o time de Liverpool. E ele vinha como um treinador de bons trabalhos no Mainz, no Borussia Dortmund, já tinha sido campeão alemão, campeão da Copa da Alemanha, vice-campeão da Champions, né, com o Borussia Dortmund, e chegava com um novo desafio numa liga mais competitiva, num time de mais história, num time mais pesado, que vinha em momentos muito difíceis. Bom, a temporada 15-16 não foi nem um pouco empolgante para o Klopp. É verdade que ele teve que pegar um time completamente diferente do que a gente pode ver hoje. Depois eu vou até comentar um pouquinho mais à frente sobre isso. E ele pega um time completamente diferente. Óbvio que ele tinha boas peças em mãos. Tinha o Lallana, que depois veio a render muito na temporada seguinte. O próprio Coutinho, que é um jogador muito talentoso. Tinha o Milner, que é um jogador experiente. Tinha algumas peças que não eram do maior nível do futebol inglês, mas que poderiam render um futebol competitivo. E rendeu na competição de mata-mata, né? O Liverpool chega na final da Europa League naquela temporada, perde para o Sevilla num 3-1, perde assim, bem perdido mesmo. Mas assim, o início de temporada, a primeira temporada do Klopp no Liverpool, a gente pode definir como de altos e baixos. Inclusive com mais baixos do que altos, se a gente vai falar de campeonato inglês. No cenário internacional, o Liverpool foi bem. Inclusive eliminou o United, por exemplo, na Europa League, eliminou o Borussia Dortmund na semifinal. Então fez uma boa campanha na Europa League, apesar de ter sido muito irregular no campeonato inglês. Chega para a temporada 16-17 e o Klopp começa a apontar reforços, né? Contrata reforços, contrata o Luis Carlos pro gol, contrata o Matip, que é um zagueiro que tinha se destacado no Schalke 04 da Alemanha, contrata o Wijnaldum, um meio-campista que tinha se destacado no Newcastle, que havia sido rebaixado na temporada anterior, e o Mané, que tinha se destacado no Southampton, na temporada, já vinha sendo destaque de algumas temporadas. E nesse período, a temporada 16-17 foi bem diferente da temporada 15-16. O desempenho do Liverpool foi muito melhor. O Klopp conseguiu uma forma muito melhor impor o seu estilo de jogo, um estilo de jogo de intensidade, velocidade. Isso passava muito pelos seus jogadores de lado. É verdade, por exemplo, que perdeu um lateral que dava muita intensidade ao jogo, que era o Alberto Moreno, e consegue achar o Milner, que era um meio-campista experiente, que fez muito boa temporada na lateral esquerda naquele ano. Ele consegue, por exemplo, fazer o Wijnaldum, que era um jogador que tinha rendido muito no Newcastle, jogar muito bem pelo Liverpool. Não era um jogador incrível, mas era um jogador famoso box-to-box. Rendia muito bem atrás quando tinha que recuperar a bola e chegava muito bem em ataque para definir. Fez o Lallana ter a melhor temporada de sua carreira na Premier League, se destacou muito naquela temporada jogando por dentro, mais pelo lado direito. Fez o Mané jogou muito bem naquela temporada como um ponta pela direita. O próprio Firmino apareceu mais pro mundo do futebol internacional naquela temporada, jogando como um 9, que não atuava necessariamente como um 9, mas sim como um meia, que às vezes era meia, às vezes era 9, às vezes se deslocava pelos lados. Isso é muito mérito do Klopp. E o trunfo daquele time era o Philippe Coutinho jogando pela ponta esquerda, né? A função onde ele mais rendeu em toda a sua carreira, tanto pela seleção brasileira quanto pelo Liverpool. O Liverpool de 16-17 foi muito bem quando a gente diz do meio para frente. Repararam que eu não falei da parte de trás da defesa do Liverpool? Verdade, porque a defesa do Liverpool realmente era terrível em 16-17. Talvez a pior dos times do Big Six, e uma defesa que a gente pode dizer digna de time de meio de tabela, e olha lá. Era uma defesa repleta de jogadores de menor nível e que não conseguiam acompanhar o nível dos jogadores que tinha no ataque e no meio campo. E esse era um dos principais problemas do Liverpool, que se acentuou muito naquela temporada porque o ataque tinha se destacado muito bem positivamente. Então a defesa não acompanhava esse nível. A defesa ainda estava um passo atrás do que tinha o ataque e o meio campo do Liverpool. E isso era um problema que o Klopp precisava resolver. Chega a temporada 17-18, ele conseguiu se classificar para a Champions League, para pré-Champions League na temporada 16-17. Chega para jogar, se classifica contra o Hoffenheim para jogar a fase final da Champions League, né? Fase final que eu digo é a competição que a gente conhece como Champions League. E contrata para a temporada 17-18 o Mohamed Salah pro ataque e o Keita, que já havia fechado um contrato, mas só se apresentaria na temporada seguinte, 18-19. A defesa continuava ainda faltando peças. O time continuava ainda devendo na defesa. O time do Liverpool não conseguiu ser efetivo no mercado de transferências
para contratar um nome que precisava. Já havia tentado o Van Dijk no meio de 2017, mas só conseguiria contratá-lo de fato no final de 2017, em dezembro de 2017. E aí que vem talvez a grande virada a gente pode dizer nesses anos mais recentes do Liverpool. A virada foi ali esse período de final de 2017 e início de 2018, que culmina com a chegada do Van Dijk para resolver os problemas da defesa e a saída do Coutinho para o Barcelona. Muitos naquele momento acharam que a saída do Coutinho do Barcelona, a saída do Coutinho do Liverpool transformaria o time no maior caos. O Coutinho era de fato o melhor jogador do Liverpool naquele momento. O Salah vem se destacando muito bem, era um goleador, mas o Coutinho era o motor do time, que já vem jogando por dentro, porque o Salah está jogando pela ponta direita, e o Mané pela ponta esquerda, e o Firmino novamente ali no comando de ataque. O Coutinho vem se destacando muito mais jogando por dentro, fazia uma ótima temporada 17-18 até então. E no momento que ele sai, muitos acharam que, bom, contratou o Van Dijk para resolver os problemas da defesa, mas vai perder o principal jogador, um jogador diferenciado, extremamente importante para o time. E aí que entra outro mérito do Klopp. Coloca o Oxlade-Chamberlain, que já como meio campista. O Oxlade-Chamberlain é um jogador de lado de campo, de velocidade, de partir para cima na marcação, jogava no Arsenal. Tinha em alguns momentos da temporada 16-17 jogado com essa função no Arsenal, e agora jogaria nessa função no Liverpool. Ele já tinha sido contratado no meio do ano, tinha jogado muito pouco, e foi um grande mérito do Klopp colocar ele para jogar nessa posição. E foi aí que o time deslanchou. Na minha opinião, a reta final de temporada 17-18 do Liverpool foi o time mais interessante de se ver na Europa naquele momento, ao lado com o City. Era um time rápido, de intensidade, velocidade no ataque o tempo todo, e protagonizou grandes jogos. O próprio jogo contra o Liverpool na Premier League em janeiro de 2018 foi muito bom. O jogo contra os dois confrontos contra o City na Champions League foram incríveis. O confronto contra a Roma também, a semifinal de ida e volta, foi muito bom. Os próprios 25 minutos da final da Champions foram muito bons. 17-18 talvez tenha sido a temporada onde o futebol do Klopp mais foi empolgante, mais foi interessante de se ver dentro de campo. Foi um time muito competitivo, principalmente na Champions League. E chega a final de Champions contra o Real Madrid e se revela o último problema que precisava resolver Jürgen Klopp no time do Liverpool, que era o goleiro. O Arriscários falha nos 3 gols do 3-1 na derrota do Liverpool para o Real Madrid, naquela final em Kiev, e ficou claro que o Liverpool precisava ir ao mercado buscar um goleiro. E esse goleiro seria o Alisson, um goleiro da Roma, que tinha sido destaque na campanha do time em 17-18, que foi justamente eliminado para o Liverpool na semifinal, mas passou pelo Barcelona numa vitória incrível, que qualquer torcedor da Roma até hoje se arrepia com aquele gol do Manolas no final do jogo. E isso passa muito pelo Alisson. Se não tivesse sido o Alisson, a Roma não teria chegado à semifinal da Champions League daquele ano. O Liverpool vai e contrata o que seria o goleiro mais caro da história. Até a contratação do Chelsea, do Kepa, né, que vinha do Atlético Bilbao. O Alisson foi, por um breve momento, ali, o goleiro mais caro da história. Hoje é o segundo goleiro mais caro da história. E chega na temporada 18-19, parecia que o time do Liverpool estava de fato ajustado. O Keita chega para reforçar o meio-campo, já tinha sido contratado no ano anterior, só tinha chegado em 2018, né? Foi contratado em 2017. Chega o Shaqiri para reforçar. E chega outro jogador que eu esqueci de comentar, o Andrew Robertson, que tinha um jogador que se destacado muito na reta final de temporada 17, ali meados até o final da temporada 17-18. Outra contratação pontual do Klopp, contratou ele vindo do rebaixado Hull City. Então o Klopp tem bom olho para contratar, tem bons olhos para contratação. Chega a temporada 18-19 e o time parece relativamente ajustado, né? Tem agora um goleiro, tem uma defesa sólida que foi resolvida pelo Van Dijk. O Van Dijk é um jogador incrível. Pagou-se foi pouco no Van Dijk. O Van Dijk resolveu, né? Como Salah, Firmino e Mané colocaram a bola debaixo do braço e resolveram a questão do ataque do Liverpool. O Van Dijk colocou a bola debaixo do braço e resolveu a questão da defesa. E na temporada 18-19, o que tudo indicava seria a temporada do Liverpool. E de fato foi. Por mais que em muitos momentos, isso é bom de se ressaltar, o Liverpool não tenha sido o Liverpool empolgante da temporada 17-18, tenha sido um Liverpool muito mais pragmático, isso se mostrou principalmente até ali dezembro de 2018, foi um time muito mais contido,
muito mais burocrático em vários jogos, né? A gente pode destacar, por exemplo, o jogo contra o Brighton no início da temporada. Vários jogos contra times grandes também. O do Liverpool foi bem burocrático e conseguiu o resultado ao final do jogo, né? Por exemplo, contra o Chelsea, conseguiu um empate com o gol do Sturridge, né? Então foi um momento onde o Liverpool não era aquele time rock and roll empolgante do Jürgen Klopp, mas era um time mais competitivo, era um time mais maduro, mais sólido. E isso passava muito pelo Jürgen Klopp. Isso foi propriamente mudança de postura e orientação do treinador. O Liverpool, em alguns momentos na temporada 18-19, chegou a jogar num 4-2-3-1 com 2 volantes. Henderson e Fabinho, ou Keita já fez aquela função também, com o Shaqiri jogando como meio campista e o Salah como referência, por exemplo. Isso aconteceu na reta final no final do ano, né, no ano de 2018. E ao que tudo indicava, o Liverpool conseguia estar sendo muito mais competitivo, com um futebol muito mais contido, tanto na Premier League quanto na Champions League, né? E ele conseguiu manter esse ritmo. O Liverpool e o City protagonizaram uma grande batalha pelo título da Premier League, que só foi ser decidido na última rodada. O Liverpool fez 97 pontos e o City fez 98, protagonizando a maior disputa por um título na Premier League, né? Foi um pouco frustrante esse final de temporada de Premier League, mas ainda restava o título da Champions League. Depois de uma campanha incrível, né, do Liverpool na Champions, né, quase foi eliminado pelo Barcelona numa volta, num 4-0, numa partidaça do Alexander-Arnold, que foi outro mérito do Klopp colocar o garoto para jogar. Chegam na final da Champions e o Liverpool faz novamente uma partida burocrática, mas consegue se sagrar campeão. Na minha opinião, é um time que... O mérito do Klopp nisso é incrível. Tanto na parte motivacional dos jogadores, vendo um City que vencia, o Liverpool ia lá vencia também. Aí o City vencia, aí o Liverpool ia lá vencia também. Isso é um mérito incrível do Klopp, de conseguir motivar esse grupo de jogadores que não eram estrelas do futebol mundial e passaram a ser. Hoje o Liverpool é um time de grandes jogadores, que se a gente olha há 3, 4 anos atrás não eram. E o Klopp tem muito mérito disso. O Klopp montou a dedo o time. O Klopp ele escolheu todas as peças que ele queria no time dele e fez os jogadores renderem algo que eu falei que aconteceu, por exemplo, no vídeo do Guardiola. Fazerem os jogadores renderem muito mais do que eles poderiam render em um primeiro instante, né? Salah não era um jogador de estrela mundial. O próprio Mané, o Firmino, Fabinho, Henderson, Keita. Talvez o jogador de maior nível mesmo tinha sido o Alisson. O Alisson entregou tudo que ele foi pago, né? Foi pago um altíssimo valor para o Alisson e, na minha opinião, entregou. E o mérito do Klopp passa justamente por isso, né? Ele enfrentou a saída do principal jogador do time, encontrou um esquema para modificar isso na temporada 17-18, coloca um jogador que não era dos grandes jogadores, que é o Oxlade-Chamberlain, ele faz ele render absurdo, né, ser um dos jogadores de destaque do Liverpool naquela temporada, contrata um zagueiro a preço de ouro, e esse zagueiro resolve completamente a defesa do Liverpool, que era um ponto fraco. Tinha vacilado com a contratação do cara de 16-17, contrata o goleiro mais caro do mundo na temporada seguinte, e consegue um resultado incrível, que foi o Alisson. Então tudo isso passa pelas mãos do Jürgen Klopp, na questão motivacional dos jogadores, na questão tática de fazer ser um time extremamente legal e interessante de se ver, um time muito divertido de se ver, por mais que tenha, em alguns momentos dessa temporada, como eu falei, 18-19, abraçado o pragmatismo, né? E, claro, a parte de conseguir extrair o máximo dos seus jogadores. Isso é incrível do Klopp, né? Foi uma temporada incrível. O Klopp é um treinador incrível, se mostrou incrível, ganhou a Champions League, não deve mais nada a ninguém, já está no hall aí dos grandes treinadores da década, faz um ótimo trabalho no Liverpool, e o que a gente espera é que a gente possa ver cada vez mais nesse grande treinador. Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado.